volta com o seu programa Estilo de Vida e agora vamos começar o nosso bate-papo sobre os cuidados necessários para manter uma boa saúde bucal. Para ter uma boca saudável, não basta somente escovar os dentes diariamente. Cuidar da gengiva é essencial. Essa parte da boca que reveste os ossos responsáveis por sustentar os dentes influenciam e muito na saúde bucal e no hálito. Mas quais são os cuidados necessários para evitar doenças na gengiva? Qual a diferença entre a gengivite e a periodontite? Isso e muito mais a gente responde a partir de agora. A nossa convidada é a dentista Silvia Simões. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. Então, Silvia, a gente pode começar falando quais são as doenças mais comuns que realmente acometem a gengiva? Sim, a gengivite, as doenças da gengiva, elas começam por uma gengivite, que é o estágio inicial da doença, e progredindo para uma periodontite, que é o estágio mais avançado e mais grave da doença, da gengiva. Então, a gengivite seria realmente, a gente vai apresentar os estágios daqui a pouquinho, mas a gengivite seria a parte inicial mesmo da doença. Sim, a parte inicial e ainda que você ainda tenha condições de você regredir a doença, né? A partir desse momento já fica mais difícil e se torna muito mais penoso para o paciente tratar uma doença da gengiva. Vamos apresentar esses estágios, então, para o nosso telespectador entender mais um pouquinho. Vou usar a nossa tela interativa a partir de agora e a gente vai explicar um pouco mais de perto como funciona todo esse processo realmente. A gente tem na primeira parte, a gengivite, que é a parte inicial mesmo dessa doença. E aí ela perpassa pela parte inicial, moderada e avançada, que já vira a periodontite, né? Sim, a periodontite já é a doença bem mais grave, já bem mais avançada, que acomete não só a gengiva, mas os tecidos que envolvem os dentes, o osso, né, e propriamente o elemento dentário, que torna-se móvel, uma mobilidade muito visível, que podendo ser avulsionado. Avulsionado ele pode até cair sem ter nenhum tipo de estímulo, tá? Ele pode simplesmente sair da posição que ele se encontra na cavidade, lá que ele tem que precisa estar. Então a gente explica o que é a gengivite. Onde que a gente pode explicar aqui no desenho, onde que começa a gengivite? Tá, a gengivite, a causa inicial da gengivite é o acúmulo da placa dentária, tá? Da placa bacteriana. Que é o tártaro. Que é o tártaro, tá? Então, a placa bacteriana, ela se forma através de uma película viscosa, tá? Que vai se formando com bactérias que ao redor do dente. A partir desse momento, se você não tiver o cuidado de fazer a higiene, né, com escovação, com o uso do fio dental, com limpador de língua, fazer toda aquela higiene que seria 3 escovações, alimentação correta, o que vai acontecer? Vai fazer um acúmulo ao redor do dente, esse acúmulo que está cheio de bactéria, tá, vai provocar uma inflamação nesse tecido e fazer com que esse tecido comece a produzir um exudato, que é um tipo de líquido, tá? Que pode ser o pus, inchar, tá? Ficar vermelha e ficar, às vezes, dolorida. Vou colocar na próxima tela aqui só para a gente entender como é que funciona esse tártaro, essa placa bacteriana que nós falamos aqui. Realmente, essa cor amarela a gente consegue visualizar bastante, que já é a presença, já é o início. Já é o início do tártaro, tá? Que é a formação de um cálcio, tá? Então vai se acumulando, formando ao redor do dente, tipo um colar, cheio de bactérias, células que vão se depositando, resto de alimento, formando esse colar que é muito duro, que só pode ser removido com o cirurgião dentista num consultório. Agora, por que? Eu estava lendo alguns artigos que falavam sobre a gengivite realmente. Por que algumas pessoas só percebem que estão apresentando aí alguma doença na gengiva quando está no estágio mais avançado? Ou seja, passou da gengivite para a periodontite. Por que isso acontece? Sim. O paciente, ele não tem, né, não consegue visualizar. Primeiro porque a placa ela é invisível. Quando ela vai se formando, às vezes ela é branca, depois é que ela vai tornando aquela cor amarela escura, né? Devido
o que você toma, café, suco, essas coisas, ela vai se tornando mais escurecida. E o paciente, às vezes, muitas das vezes, não consegue visualizar, né? E não tem aquela percepção de ir ao dentista, usar o fio dental corretamente, de fazer as escovações como deveriam ser feitas, usar a técnica de escovação correta. E tudo isso faz com que, quando ele perceba, ele já está com um comprometimento muito grande do órgão dental, que é o dente. Então, é difícil para o paciente saber e notar. Então, é por isso que ele tem que procurar seu cirurgião dentista e fazer seu exame periódico. Mas a gengivite também apresenta alguns sintomas. Que sintomas são esses? Olha, o início, né, são os sintomas clássicos, são gengiva vermelha, bem inchada, tá? Então, a gengiva normalmente ela é rosada, mas a partir do momento que há uma inflamação, ela passa a ficar vermelha, aquele vermelho intenso, inchada e sangra espontaneamente ou com a escovação ou mesmo até com a alimentação. Então, há um sangramento. Tem uma pergunta muito interessante aqui referente ao mau hálito. É causado pela doença gengival, ou seja, a gengivite? Ela está associada, tá? Está associada à doença gengival. O mau hálito ele tem várias causas, tá? Ele tem causas estomacais, a falta de escovação, o uso do fio dental, a falta do uso do fio dental, a falta da limpeza da língua, tá? Que é a principal. Que é a principal. Problemas, né, de rinite, problemas na garganta. Então, ela está associada, a gengivite está associada, tá, ao mau hálito. Ela não é a causa principal. Silvio, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre a periodontite. Quais são os seus sintomas, causas, tratamentos, isso e muito mais a gente mostra no próximo bloco. Sim. Tem uma dúvida também muito frequente dos nossos telespectadores em relação ao fio dental. Por exemplo, toda vez que eu vou passar fio dental, necessariamente o dente pode sangrar, tem que sangrar? O que significa isso? Se é, por exemplo, um sintoma da gengivite, isso no próximo bloco. Lembrando que você de casa pode participar do nosso bate-papo através de SMS ou então pelo nosso WhatsApp. É muito fácil, anota aí, 92, código de Manaus, 8111-4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.